O Ideias à Deriva surge em 2005, 2006 como uma necessidade de marcar as impressões que eu venho recebendo dos livros, dos filmes, das músicas e principalmente da sociedade em que eu vivo. Eu sempre gostei de escrever e mandava e-mails para os amigos, até que alguém sugeriu que eu fizesse um blog e parasse com isso. Então, o Ideias à Deriva começou desse jeito e naquela época eu criei um post que eu repeti com alguma frequência que chamava O Cearense Viu. E o Cearense Viu estava diretamente ligado a um filme que eu tinha assistido e eu queria comentá-lo porque de alguma forma me impactou, me interessou. Eu assisti muitos outros filmes e nem todos foram motivo de um post no Ideias à Deriva. Eu parei de fazer isso porque uma vez alguém que entrou no meu blog fez um comentário extremamente pertinente e que dizia que eu estava sendo crítico para filmes que não tinham a pretensão artística, no sentido de que sua prioridade era atingir uma massa. Isso fez com que eu pensasse que não faria sentido então continuar, porque tudo que eu leio, tudo que eu vejo na televisão ou no cinema é um filme, é um livro popular. Claro que é difícil pensar num livro popular, porque se imagina que popular tem que vender 200 mil, né? Seria o Paulo Coelho, os vampiros, Crepúsculo, Amanhecer, Anoitecer, Entardecer. Mas na realidade o que eu entendo como popular é que não é necessariamente uma linguagem erudita, fechada, hermética, mas é um livro que você possa ler, qualquer um possa ler e andar sobre ele. Um filme que você possa ver e sair dali e ir para um bar bater um papo sobre ele. Então isso para mim é o que eu entendia como popular, mas que naquele momento fez todo sentido e eu parar porque era só isso que eu via. Então não adiantava exigir uma atuação melhor do Cigano Igor, porque o Cigano Igor é aquilo mesmo. E então eu parei de escrever sobre cinema e foquei em exercitar a minha escrita enquanto ficcionista, enquanto poeta, enquanto pensador, enquanto cronista da minha realidade social, e toquei o barco. Aí o tempo passou, como sempre acontece, e agora a gente volta num momento em que de repente a gente não tem um grupo significativo que não acredita mais que a Terra é redonda. Tem um grupo importante que pensa que a vacina não é importante. Então eu fui parar para pensar sobre essas mudanças na sociedade e fui pensar no meu fazer e no espaço do Ideias à Deriva. Claro, o Ideias à Deriva não é o espaço acadêmico. Eu não escrevo ali artigos científicos. Eu escrevo ali, quando muito, ensaios livres, que são basicamente reflexões, piadas, crônicas. Não é o espaço para que eu me preocupe com a exatidão. É o espaço para que eu aperfeiçoe a escrita. E desse modo, com as mudanças do mundo, eu percebi que talvez fosse possível falar sobre algo que eu não entenda bem, mas que me causa, que me afeta, que me causa afeto, de uma forma sensacional, que é o cinema. E por isso eu vou voltar a falar sobre cinema, aproveitar que eu estou entrando nesse universo do youtuber. Na universidade eu tive a oportunidade de ler o Peter Burger e o Renato Poggioli e tive condições de minimamente entender as diretrizes da vanguarda que nós chamamos de modernismo e entender o seu desligamento da massa, né? A sua falta de interesse em construir uma narrativa acessível a todos, né?
e mais de acusar a embalagem dessa narrativa como também uma embalagem domesticada, mesmo quando critica o meio. Enfim, eu entendi tudo isso, mas na verdade Chuvas de Prego e O Meu Amor Dormindo 5 Horas Seguidas não são filmes que fazem minha cabeça. Lamentavelmente, embora tenha entendido acho que tenha entendido os dois, que compreenda a crítica de Duchamp, que entenda o Orwell em alguma coisa, eu não consigo, eu sou alguém em busca de sentido, né? Então, lamentavelmente, evidentemente que não consegui ainda, mas estou me tentando e não consegui partir para esse tipo de narrativa. Eu preciso de uma narrativa que fale do meu mundo de uma forma que o meu mundo entenda a narrativa. É claro que há uma gradação aí que eu vou ter que deixar de lado para a gente poder seguir adiante. Então eu me autorizei a voltar a falar sobre o filme, e nesse ano de 2019, que deve começar efetivamente com a escolha do povo em 2023, nesse ano fantástico em termos literários de 2019, eu assisti 3 filmes muito interessantes. E um deles eu gostaria de comentar aqui, que é o Cafarnaum. Cafarnaum é um filme que a primeira tomada já é sensacional. Ele vai pegar, ele é uma localidade, um bairro do Líbano, né? E vai fazer uma tomada aérea sobre o que seria uma comunidade, a comunidade de Cafarnaum. Nessa comunidade, pela tomada aérea, você vê uma imensa favela, muito superior ao nosso imaginário brasileiro, muito superior ao que foi a Rocinha, o Complexo do Alemão e até a Maré. Não sei, não conheço outras comunidades no país, mas as casas, os que são prédios, todos ligados um com o outro, com pequenas vielas por onde as crianças brincam com seus brinquedos feitos de material do lixo. É o único momento em que as crianças aparecem brincando. Sobre as casas há uma centena de pneus que, creio eu, faça parte de alguma estrutura que é utilizada para manter telhas, coisas paradas e não serem carregadas pelo vento, não sei. Mas a primeira cena é que você está diante de uma miniatura de mundo que não dá nem para saber se você está diante de uma placa eletrônica ou de uma cidade mesmo. E aí, nesse lugar, mora a família de Zain, né? Zain é o personagem principal do filme, que é um filme libanês. Zain é um garoto que aparenta 8, 9 anos, mas que na verdade, pela dentição, o médico consegue descobrir que tem 12, já que os pais de Zain, com seus mais 8 filhos, nunca registraram nenhum deles e vivem como clandestinos no mundo, de favor num desses buracos que também é uma pequena Cafarnaum, né? Ou seja, é um pequeno caos também. E Zain é o responsável pelo sustento dessa família. Os pais, acreditando na sua cultura, entenderam que os filhos eram a sua riqueza. Então, fizeram muitos filhos. E não tinham como dar sustento a esses filhos. Zain, que interessante também, o nome do ator é Zain Al-Rafea. Então o personagem também é Zain. O personagem, ele precisa fazer 1000 cambalhotas, 1000 trapaças, pequenos furtos para manter o sustento da família. E é ele que, ao contrário dos pais, mantém um olhar de cuidado dos seus outros 7 irmãos. É ele que identifica a chegada da primeira menstruação da irmã mais nova, e é ele que pede que ela esconda isso como um segredo, porque diante da sua cultura ela estaria apta a casar
e por ser miserável, a família poderia concluir que o melhor a fazer é deixar aquela casa. Acontece que, claro, os homens no entorno já estão olhando para Zahar, que se eu não me engano é esse o nome, e ela então é obrigada a se casar. Nisso, Zayn foge de casa e é onde começa um segundo momento do filme, que ele vai buscar sua sobrevivência, vai buscar um pouco de paz, vai buscar algum tipo de vida e conhece então a etíope Tigeste. Tigeste é mãe de Jonas, né? Ela saiu da Etiópia fugida também, está na Síria como clandestina e precisa trabalhar. Trabalhava num puteiro, mas engravidou porque se apaixonou, então teve que sair dali para não ser expulsa, ela e o filho. Ela cria o filho também num barraco, numa outra área da cidade, e encontra Zayn perambulando por onde ela trabalha. O sonho de Tigés é conseguir um visto para permanecer no país e poder trabalhar em paz e criar seu filho, além de conseguir com o dinheiro mandar para a África, onde ela ajuda a mãe. Acontece que ela, para conseguir esse dinheiro, ela tem contato com um homem que tem interesse em comprar seu filho, que, como é muito lindo, e é lindo mesmo, ele pode ser vendido para qualquer família com condições de oferecer uma vida boa a ele. Então, o que acontece? Ela não vende o filho, mas ela sai para conseguir os $1.500 que ela precisa para comprar o visto falso. E nessa busca para conseguir esse visto falso, ela cai presa. De modo que o pequeno Jonas fica aos cuidados de Zayn, mais uma vez responsável por manter uma criança. Zayn tenta de todas as formas manter a criança, porque ele não sabe que a mãe dele está presa. E quando não tem mais jeito, que já acabou a água da barraca onde eles moram, onde eles são despejados, Zayn não vê outro modo a não ser entregar o pequeno Jonas ao traficante de pessoas. Quando ele vai voltar para casa para buscar seus documentos, aí ele descobre que não tem documentos, ele acaba sendo preso também. E aí, na realidade, essa é a parte final do filme, mas que traz o começo do filme, né? Porque, claro, se é um cinema moderno, não pode ser linear, ele tem que estar quebradinho, porque senão não faz sentido. Mas isso não é um demérito. Todos os cinemas parece que são obrigados a ser feitos assim, e como característica, e todo mundo valoriza. Então sigamos. No começo do filme, ele está justamente sendo levado à presença de um juiz, porque ele, dentro da cadeia, teve acesso a um telefone e ligou para uma televisão que ofereceu para o país a história do seu drama. E o que ele quer? Ele quer processar os pais. Bom, o filme nesse sentido, então, é articulado em cima de dois temas centrais. A questão da imigração, que é um drama eterno, mas que parece que, principalmente nas tomadas de decisão do senhor Trump e do nosso digníssimo, torna a coisa um pouco pior. E a questão da pobreza na vida das crianças, né? Essas crianças que são obrigadas a serem maduras aos 10, 11, 12 anos. Existem dezenas de filmes sobre isso que são muito interessantes. Então, o filme basicamente é um filme de crianças pobres que vão sobreviver, vão lutar ali. Claro que está centrado na força, na expressão do Zayn. Então, quando ele está preso, ele recebe a visita da mãe, que é provavelmente para mim a cena mais forte do filme. E a mãe chega para ele, leva uns docinhos, alguma coisa para ele comer,
E quando ele a olha com desprezo, com raiva, pergunta: o que você está fazendo aqui? Ela diz que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E com isso ela quer dizer que ela está grávida. E Zayn olha para ela e fala: suas palavras ferem o meu coração. Você não tem piedade. Vá embora e nunca mais volte aqui. Se fosse só isso, o filme já estava bom, né? Porque nós já teríamos os culpados dessa desgraceira toda. Mas a diretora libanesa Nadine Labaki, ela dá voz aos pais. E quando os pais passam a falar da sua cultura, da sua história, daquilo que eles aprenderam como certo, a gente percebe que o problema não é desses pais. O problema é de uma sociedade. Então aí nós estamos chegando num grau de complexidade que é possível trazer essa realidade para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar. É de uma sociedade que precisa de culpados, mas que efetivamente esses culpados não são aqueles que estão sendo condenados. Os pais argumentam que eles não sabiam que estavam fazendo o que sempre foi feito na cultura. Enfim, quando o juiz chega para Zayn e pergunta o que ele quer, o menino de 12 anos vira para o juiz e pede: eu quero que meus pais não possam ter mais filhos. Antes ele já tinha falado na televisão da imoralidade que é adultos terem filhos que não podem criar. Bom, esse é o filme Cafarnaum. Eu já falo e tentei lembrar dos nomes, Zayn Al-Arafeia e Nadine Labaki, para tentar que esses nomes permaneçam como permanecem os nomes dos cinemas que nos são mais familiares, né, do cinema norte-americano, que é o mais presente na nossa cinematografia. Então, eu vou terminar por aqui, porque já está enorme, e coloco no meu por escrito aí, claro, no Ideias à Deriva, um texto mais bem pensado, menos improvisado do que esse, sobre o Cafarnaum. E lá também vai ter 2 comentários sobre A Culpa, que é um filme dinamarquês, todo é feito dentro de uma sala fechada, de emergência policial, todo construído através de uma de ligações telefônicas e dos ruídos, dos problemas que essas ligações operam. E aí a gente está diante de um cinema que, na minha visão amadora, é um cinema de ator, de direção, de diretor, né? E o americano clássico, né, que não pode faltar, que é o A Pé Ele Não Vai Longe, com o Joaquin Phoenix fazendo e tornando o John Callahan um nome mundial eternizado, o cartunista John Callahan. Então, assim, são 2 filmes muito legais. Eu acho que evidentemente o Culpa é muito mais poderoso, mas o americano também é muito bom, certo? Então eu espero que tenha sido divertido, embora longo, e a gente se vê. Até!